Eu venho narrando o Evangelho há algum tempo. Semana passada comecei a narrar a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Fui até o versículo 14 e eu quero continuar do versículo 15 em diante. Não vou conseguir terminar hoje, mas não existe pressa. Pressa é um defeito de quem está atrasado. Deus nunca chega atrasado. Essa eu aprendi a praticar. Deus sempre cumpre os seus propósitos no tempo certo e determinado, pois todos os planos de Deus se cumprem. Não há nenhum sequer que seja falho. E João 4:15, você pode acompanhar na sua Bíblia, na nossa tela aqui, diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então, constrangida, consternada com a verdade, disse ao Senhor: agora sei que o Senhor é um profeta. Então lança uma questão no seu coração, no versículo 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus me deu uma resposta que eu queria que você entendesse nessa noite. Enfatizando: mulher, acredite no que digo, pois vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, como estamos fazendo nessa noite, aqui em Bela Vista do Paraíso, milhares de quilômetros de qualquer um dos montes. Pois vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou porque o Senhor está falando com ela. Palavra de Deus. Amém? Semana passada, irmãos, nós trouxemos uma ministração intitulada Em Busca dos Perdidos, em busca do que há perdido. E ali começamos a refletir a respeito da história dessa mulher. Uma história marcada por fracasso, uma história marcada por decisões ruins, por falhas dela ou de outros, uma história marcada talvez pelo azar, uma história marcada por equívocos sociológicos, teológicos e preconceito cultural, religioso, social. A história dessa mulher que, como nos foi revelado por Jesus, já tinha tido 5 maridos e agora, não tendo nenhum, era amante de alguém. Naquele tempo, nós refletimos aqui a respeito do pouco valor que se dava para a mulher e do enorme preconceito que o povo judeu tinha com os samaritanos. Mas o divórcio também, irmãos, era o ó na sociedade. Uma mulher divorciada, ela praticamente não valia coisa alguma. Mas essa mulher não passou por um divórcio, ela passou por 5 maridos. Ou ela teve o azar de todos os maridos que ela teve morrer, ou em algum momento ela recebeu o divórcio, e se o marido trocou ela por outra, ou ela falhou, ou o marido falhou. O que importa é que nesse momento histórico da sua vida, ela acorda todo dia de manhã sabendo que ela é uma mulher
rejeitada, desprezada, adúltera, samaritana, sem direito algum social, que tem que buscar água num tanque mais distante, porque o tanque próximo, onde as outras mulheres buscam água, ela não é bem vista e bem aceita ali, e acorda com a sua história sendo lembrada na sua cabeça, toda vez que precisa beber um copo d'água. Mas eu refleti também que, na mesma manhã que ela acordou sem saber aquilo que esperava, segundo Jesus Cristo, já estava anotado na agenda de Deus, a necessidade de Deus buscá-la, encontrá-la e transformá-la, resgatá-la para a glória do seu santo nome. Jesus fala: é necessário, eu preciso passar ali, eu preciso me encontrar com essa mulher. Nós vemos aqui a busca de Deus por aqueles que, por conta própria, falharam, ou por conta de outros, estão em situações miseráveis. E talvez essa seja a tua situação, talvez não em toda essa plenitude, mas em algum momento da história você acordou no domingo de manhã e foi lembrado de falhas que você cometeu, que te colocou em situações ruins. Ou foi lembrado de fatalidades que te colocaram em situações ruins, ou foi lembrado de falhas de outros. Talvez você não se sinta aceito nem por si mesmo. Ficou até refletindo se viria a uma reunião como essa, pois não se sentia digno. O que eu quero dizer para você é que, como eu falei semana passada, a Bíblia fala: não fosse vós que me buscaste, fui eu que busquei a vós. Antes de você achar que veio buscar o Senhor, Deus já veio ao seu encontro, moveu o nosso coração, abriu esse espaço e quer encontrar você para transformar a sua vida. Você não é aceito, não é digno, não vou dizer que você é, pois o Evangelho é um confronto com a verdade. Mas eu quero te falar a verdade plena e total. Aquele que é digno, nos faz digno quando depositamos nele a nossa confiança, a nossa fé. O Evangelho, diferente da religião, que ensina o homem, pelo seu próprio esforço, talento, qualidade, buscar a Deus. O Evangelho, ao contrário, é Deus em sua perfeição, buscando a nós, homens miseráveis. Isso é cantado há séculos, como essa canção. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, para me buscar, para me perdoar. O Evangelho é sobre o que Deus faz, não sobre o que você faz. O que nós podemos fazer é responder aquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz, antes da fundação do mundo. Mas nós também devemos pregar o Evangelho inteiro. E o Evangelho inteiro subentende também um confronto com a verdade. Ao ter um encontro com Deus, você tem um encontro com a verdade, não uma verdade, a verdade, pois Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa mulher agora, sem entender direito aquilo que Jesus estava falando, por causa do seu entendimento limitado como samaritana, ouve falar a respeito da água viva que pode fluir de dentro dela e pelo qual ela jamais terá sede, e pergunta a Jesus: eu quero disso. Isso que você veio me oferecer nesse dia que eu nem esperava, me interessa. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero ver o Senhor fluir de dentro de mim a ponto de eu nunca mais buscar a saciação em coisas que jamais me saciaram até aqui. Então, com uma única pergunta, Jesus começa a nos trazer um ensinamento que, para que isso aconteça, nós devemos sim, apesar do seu amor e da sua misericórdia, não apesar, mas por causa do seu amor, sermos confrontados com a verdade de quem somos nós. Porque você jamais poderá conhecer a Deus plenamente se você não conhecer a si mesmo de fato. Para que você saiba quem de fato Deus é e o que de fato Ele fez por mim e por você, você precisa ter total consciência de quem você é.
E o que você e eu fizemos, ou fracassadamente fizemos, diante dele, desde quando nascemos, e em cada dia da nossa vida, com uma simples pergunta, Jesus confronta essa mulher. E ele pergunta no versículo 16, pode deixar os textos que a gente vai acompanhando. Vá, chama seu marido e volta aqui. Com toda sutileza e gentileza, Jesus já sabendo a sua resposta. A mulher do versículo 17 não mente, mas não conta toda a verdade. Ela fala uma verdade pela metade: eu não tenho marido. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e, sei lá, a gente tem aquela falsa sensação que podemos enganar o nosso Deus onisciente. Olha, eu não tenho marido. Você disse bem. Na verdade já teve sim. E agora o que você tem não é teu. Mas é interessante que Jesus confronta-nos com a verdade de uma maneira tão amorosa que essa mulher não se ofende, não se irrita, mas reconhece que ele é um profeta. Abrindo parênteses, eu pergunto para você, quando você é confrontado com a verdade da palavra de Deus, você se irrita? Meu pai tem uma frase que ele diz assim: o evangelho ofende-nos a todos. É óbvio que o evangelho ofende-nos a todos, porque ele fala que eu sou pecador desde criança. Ele fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala que não há nenhum que busca Deus, nenhum justo, nenhum sequer. Que Deus olha do céu para a terra e não encontra ninguém que presta. É isso que o evangelho fala. Isso é ofensivo para mim. Mas a frase do pai continua: o evangelho ofende-nos a todos, mas só irrita aqueles que amam a mentira. Porque aqueles que amam a verdade, mesmo ofendido, se prostra, se rende, se entrega à verdade de Deus. Olha, a verdade pode parecer dura, mas na verdade a verdade é curativa. Eu prefiro, irmãos, pregar uma verdade amarga todo domingo aqui do que pregar uma mentira açucarada. Porque por mais que você possa não entender no momento como é a correção do pai com o filho, no momento você não entende, mas não há nada melhor para nós do que sermos confrontados com a verdade do Evangelho de Deus. Porque a verdade do Evangelho de Deus é proclamada não com intenções de castigar ou de destruir, mas de construir, de amar, de restaurar, de renovar, de transformar, por amor, por graça, por misericórdia. Diante da verdade, reconhecemos, vejo que o Senhor é um profeta. E eu fico imaginando essa mulher agora, que esse profeta, esse homem diferente, que se ousou conversar comigo, pediu um gole de água do meu balde amaldiçoado, confrontou-me. Sou adulta, sou azarada, sou falha. E agora, o ensinamento dela é que quando ela é confrontada com o pecado, ela tem que adorar, oferecer um sacrifício. E começa a se levantar uma dúvida diante desse fato de que eu sou miserável, pecadora. Onde agora eu vou adorar? E aí entra aquele contexto que eu disse dos samaritanos, pois havia uma rixa entre eles e os judeus. O nosso povo diz que devemos adorar no Monte Gerizim, mas vocês dizem que devem adorar em Jerusalém. Isso aconteceu 722 anos antes dessa conversa, porque quando o reino do norte, as 10 tribos foram exiladas, e apenas as 2 tribos do sul permaneceu, essas 10 tribos se misturaram com outros povos e começaram a adorar outros deuses. E depois, 400 anos antes dessa conversa, voltaram juntamente com os hebreus de volta para Jerusalém. Mas ali eles já estavam tudo camuflado, misturado, judeu casado com filisteu, casado com moabita, casado com amonita. E eles não adoravam apenas o Deus de Israel, voltaram com outros 5 deuses.
E estavam adorando ali o Deus de Israel e outros 5 deuses. Por isso que tem uma pequena analogia também. Já teve 5 maridos, 5 deuses. E esse que você está adorando, esse não é teu. E eles tinham essa rixa, e quando voltaram, Esdras e Neemias decidiram reconstruir o templo e os muros, e os samaritanos se ofereceram para ajudar a reconstruir a adoração. Mas os judeus não deixaram, falou: vocês estão impuros, vocês são falhos, vocês se misturaram, não aceitamos nem sequer uma mãozinha de ajuda em vocês. E movidos no rancor, os samaritanos se reclusaram numa pequena área no meio de Israel e começaram a rejeitar todas as escrituras que apontavam para a promessa em Jerusalém. Abraçaram apenas a Torá, recusaram os salmos e toda a adoração que era ensinada ali, recusaram todos os profetas. E o filho de Sambalate, aquele mesmo que ficava combatendo contra Neemias, ergueu um templo em Gerizim e começaram ali a uma falsa adoração incompleta, uma adoração seletiva, para que eles pudessem ali se adaptar. Eles falavam que aquele monte da verdade era o monte que Deus falou para Abraão, que todos aqueles profetas na verdade eram mentirosos, e ficaram só com aquele monte. E agora nessa história eu tenho um problema teológico, eu tenho um problema aqui doutrinário, pois a minha escola, a minha doutrina fala que eu tenho que adorar em Gerizim, mas aparentemente a tua doutrina judeu fala que eu tenho que adorar em Jerusalém. E é interessante como Deus vai nos conduzir por essa conversa ao que de fato importa, sem de modo nenhum abrir mão da verdade. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a prioridade. Ele fala: vocês adoram o que não conhecem. Isso é uma verdade. Vocês não têm o conhecimento pleno. Vocês não têm toda a escritura, toda a revelação que foi dada até aquele momento. Vocês não sabem o que estão falando, pois a salvação vem dos judeus. Mas eu quero te falar uma coisa mais importante do que essa pequena verdade doutrinária. E essa verdade é que o que importa não é onde a gente adora. O que importa é quando a gente adora, quem a gente adora. Então, vem a hora, e a hora que a gente adora. A questão não é se vocês adoram equivocadamente em Gerizim, ou se nós adoramos corretamente em Jerusalém. A questão é quando adorar. Vem a hora que já chegou, é agora. A questão é a quem adorar. Não é se adorar lá ou aqui, é adorar o Pai. E a questão é como adorar. Em espírito e em verdade. Impressionante. Alguém vem, aqui devia ser uma casa, uma tenda, uma plantação de mandioca. Vão lá, loteiam esse terreno, e supersticiosamente alguém vem, enterra uma viga, faz a fundação, ergue um prédio e fala: essa é a casa de Deus. Quem disse isso? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus escolheu habitar em mim e você. A questão não é se eu adoro aqui, ou na chácara, ou lá. A questão é como. A questão é quem. A questão é quando. Eu adoro aqui hoje, mas amanhã é hora de adorar o Senhor no meu trabalho também. Amanhã, quando eu estiver no trânsito, é hora de adorar o Senhor também. E lá eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, pois essa hora já chegou. Mas é interessante, irmãos, que ele fala que existem os verdadeiros adoradores. Bom, se existem os verdadeiros adoradores, então existem os falsos também. É uma coisa que você tem que entender. Se existe uma coisa verdadeira, é natural que exista o falso. E também o contrário é verdadeiro. Se existe o falso,
O falso não é comprovação de que não existe. O falso é que isso é falso e existe o verdadeiro. Ninguém encontra uma nota de 100 falsa e fala, tá vendo? Essa nota de 100 é falsa, então não existe nota de 100. Tem muita coisa que a gente foi sendo construída na história da igreja e hoje a gente olha para algumas situações e fala, isso aqui é uma adoração falsa. Isso aqui não existe mais. Isso é falso. O fato de ser falso, irmãos, só aponta para mim uma coisa. Existe o verdadeiro, eu tenho que buscar o que é verdadeiro. Qual é a verdadeira adoração? Ou qual é a falsa adoração? Eu estava meditando e lendo um comentário nessa tarde do William Barclay, um grande comentarista do Novo Testamento, e nessa passagem ele elenca, em comparação com a falsa adoração dos samaritanos, o que seria hoje uma adoração falsificada. Como eu disse para você, os samaritanos, no seu bel prazer, selecionaram aquilo da Escritura que eles acreditavam ou não. Então William Barclay fala que a adoração falsa é uma adoração seletiva, uma adoração que não aceita Deus em sua plenitude, uma adoração que, para se adaptar a você, você olha a Bíblia e seleciona o que você quer e o que não quer. Porque o maior problema que você pode ter é vir na Bíblia e tentar adaptar a palavra de Deus a você, em vez de tentar se adaptar à palavra de Deus. As pessoas vão criando fechamentos de doutrinas e de conceitos e de ideias e de sofismas, e de repente se encontram com alguma porção da palavra de Deus que não se adapta. Em vez de adaptar o seu pensamento à palavra, adapta a palavra ao seu pensamento. Isso é normal. Isso eu vejo direto. Posso citar um. Uma vez eu estava ouvindo um gênio, um grande gênio, o maior gênio que já teve nesse país na pregação do Evangelho, pastor Caio Fábio. Mas que teve lutas, teve problemas, e estava explicando o Evangelho de carreirinha, versículo por versículo. Eu fui acompanhando, o cara é muito bom. Até que ele chegou no capítulo 9 de Romanos, 10 e 11, e o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos complica quase tudo que o Caio Fábio fala. Então ele falou, gente, o capítulo 8 é o capítulo mais lindo da palavra de Deus. Mas no 9, o apóstolo Paulo delirou. E estava ficando louco e foi escrevendo em delírio, até que no final do 11 disse, como insondáveis, deixa eu voltar ao mundo. Quem selecionou o 9, o 10 e o 11? Não, porque isso me confronta. O 8 de Deus, o 9 do capeta. Quando você vem para a palavra de Deus, você procura o que você quer? Ou você deixa a Bíblia procurar o que ela quer em você? Vamos ler o que se adapta ao meu conceito. Então, se eu sou dessa linha, eu vou ler isso aqui, mas essa aqui não. Essa aqui, a minha linha não gosta muito da soberania de Deus, então essa parte aqui eu vou pular, essa aqui eu vou pular, essa aqui não existe. A gente vai lá e comemora os 500 anos da Reforma e fala sola gratia, sola Cristo, sola Deo glória, sola Escritura. Mas essa parte da Escritura eu não aceito porque alguém disse que não existe. Aonde? Mostra para mim. Eu desafio. Eu vim de uma linha assim também. Me lembro quando eu estava lendo a palavra de Deus e aprendendo tudo, e eu aprendi, é só a Bíblia, Mateus. O que a Bíblia falar está valendo. Falei, maravilha. Então cheguei numa porção da Escritura e falei, aqui complicou, hein? O que está acontecendo aqui? Não, essa parte... Não, mas como assim? Não, eu quero saber. Não, a gente não... eu não vou nem ir para você. Eu quero saber o que a Bíblia fala. Pega a Bíblia e mostra. Porque é uma adoração que seleciona
convenientemente e omite o que quer e o que não quer, não é uma adoração verdadeira, é falsa. William Barclay falou um segundo tipo de adoração falsa, que é uma adoração ignorante. Ora, dos mais de 30 livros, eles tinham selecionado apenas 5, então conheciam 5. E omitia mais de 20. E nós também vemos muito disso, uma adoração ignorante, uma adoração que não passa pela razão, absurdos e mais absurdos que você pergunta por quê, e o cara fala, porque Deus falou assim. Eu participei de um grupo que me chamou para participar do movimento de louvor lá em Londrina. E eu fui no treinamento e eles abriram Ezequiel, abriram Apocalipse e falaram: leia aí a respeito dos 4 seres viventes. E eu comecei a ler que em torno do trono tinha o ser leão, tinha parecendo com um homem, tinha uma águia e tinha uma gazela. E perguntou: baseado nas escrituras, o que você entende a respeito dos 4 seres viventes? Eu falei: a mesma coisa que todos os teólogos há mais de 2000 anos. Nada. Eu não sei para que serve isso aí. Aí veio o contraponto. Até hoje nunca foi entendido, até que Deus levou o seu servo Davi ao céu. E lá no céu Deus mostrou que quando você toca uma música usando o tambor, desce a unção do leão e você parece um animal se rastejando e mugindo e urinando no poste. E quando desce uma música mais emotiva, vem a unção do homem e você passa a chorar amarguradamente. E quando vem uma música mais alegre, desce a unção da gazela e você começa a pular como uma gazela. E quando vem uma música mais de louvor, desce a unção da águia e as pessoas vêm fazer. Baseado no quê? Baseado na cabeça de um maluco varrido de pedra, que não tem razão nenhuma em nada, e falou: que venha a unção. E baixou um negócio, irmão, que eu não sei o que é, mas de repente os caras virou da gazela. E depois os caras virou um leão. E o leão encontrava do leão. E já viu 2 leões se encontrando? Era 2 machos, porque ficavam se arranhando e se batendo. E para parar em alguns lugares jogavam água para acalmar a unção. E eu fui entrevistar: irmão, o que você sentiu com essa unção do leão? Eu não lembro de nada. Então isso não é unção, isso é demônio. Isso é demônio. Isso não é verdadeiro. Mas é porque eu acredito, não importa. A fé vem de ouvir o quê? A palavra de Deus. O fundamento é a palavra de Deus. Essa é a razão. A fé é emotiva sim, porque Deus falou que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, mas também com todo entendimento. Então, venham aqui que eu vou botar a mão em você e vai ter a unção da lagartixa. Quem passou por isso? O cara gruda na parede. A unção do rolo, ele passa rolando. E se levanta e continua a mesma porcaria de pessoa. Eu não entendo. É uma adoração falsa. Porque ela não tem fundamento na palavra de Deus. Ela é ignorante. É baseada na falta de informação. É um mistério, fala. Não, não é um mistério, é uma mentira. E o William Barclay fala que uma adoração falsa, assim como a dos samaritanos, era uma adoração supersticiosa. Os samaritanos, segundo os rabinos locais da época, tinham uma visão equivocada de Deus. E a sua religião, em vez de ser baseada no amor e no conhecimento, como eram as Escrituras, qual que é o resumo das Escrituras? Ame a Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a ti mesmo. Como que você descobre isso? Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas diferente disso, a adoração deles era baseada na ignorância e no medo.
Você conhece algum conceito de adoração baseado no medo? Eu conheço vários. Eu e a Renata tivemos o prazer ou o desprazer de ministrar em Londrina em mais de 60 igrejas diferentes. E que aventura, irmãos! Que alegria! Cada dia era uma aventura diferente. Numa delas eu cheguei e tinha um pastor com um sapato, como diz o dedicado, de 3 cores diferentes. Uma calça brilhosa e reluzente, parecia um anjo. E ele falou assim: Deus disse que aqui é o único lugar de verdadeira adoração na cidade de Londrina. E quem sair daqui morrerá. Porque a irmãzinha não acreditou e apareceu morta, queimada, amarrada atrás da igreja. Então tá avisado. E eu pensei, eu prefiro morrer queimado atrás da igreja do que ficar comendo essa porcaria da igreja. Semana passada um casal se mudou e saiu da nossa igreja. O que a gente faz? Deus abençoe, em nome de Jesus, segue o teu caminho e dê tudo certo lá. Adoração falsa, saiu daqui, morrerá. E baseado no medo e na ignorância supersticiosa, ficam amarrados. Os samaritanos não queriam adorar Jeová, mas eles tinham medo de que se não adorassem Jeová, eles seriam fuzilados, amaldiçoados. Então, por pura garantia, vamos segurar aqui essa parte também. Você conhece alguma adoração supersticiosa? Eu conheço várias. Os jogadores do Brasil no jogo contra a Croácia entraram todos com o pé direito. Pegou a grama, beijou a mão, fez o sinal da cruz e tomaram um sacode da Croácia. Não adiantou nada. Superstição. Eu vou fazer isso não porque eu quero, não porque eu sou movido. Eu vou fazer isso porque vai que eu não faço e me dou mal. Eu vou contribuir porque se eu não contribuir, vai vir uma doença, uma praga, eu vou gastar tudo com remédio. Então, irmão, se você não quer gastar seu dinheiro com remédio, contribua. Amém. Se você não tomou a ceia nesse mês, o teu mês está maldito. Então é por isso que todo cu de ceia é mais lotado que os outros, porque só o cu de ceia vale. Os outros cultos, tá valendo. Cu de ceia vem até bonitinho. O outro culto também com qualquer roupa mesmo. Superstição. Superstição. Nós somos supersticiosos. Passa na frente da igreja. Por quê? Qual que é o motivo? Isso é falso. A verdadeira adoração é baseada no amor e no conhecimento das Escrituras. Então ele fala que Deus procura verdadeiros adoradores e fala como adorar de verdade. Não é como os samaritanos estão fazendo, não. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Em espírito, porque você de fato não pode ser um verdadeiro adorador se você não tiver o espírito. Se você não nascer de novo, você não é um adorador. Você é um cara que canta música gospel. A adoração não é algo que é feito meramente externamente. Ela se manifesta externamente, mas ela brota do dentro, do íntimo, do mais profundo. Ela brota do próprio Espírito, testificando ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Porque por fora eu posso fingir, mas o Deus que sonda e conhece o meu coração sabe se é de dentro a minha entrega e a minha devoção. Então a verdadeira adoração brota de dentro, e brota de dentro porque brota dele. Você é incapaz de adorar a Deus, você é incapaz de fazer qualquer coisa para Deus se Deus não fizer em e através de você primeiro. E além de ser uma adoração no íntimo, ela é em verdade, ela é genuína, ela é acompanhada de obediência. Nós temos aqui na igreja pessoal estudando teologia e agora vão entrar no curso de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretação bíblica e uma das chaves mais básicas da hermenêutica, ou da hermenêutica bíblica,
é que toda vez que você quiser entender biblicamente um termo, olhe a primeira vez que ele apareceu nas Escrituras. Nós estamos falando de adoração. A primeira vez, se você quer saber o que é adoração, pastor, olhe a primeira vez que a palavra adoração apareceu nas Escrituras. E se você não quiser procurar as palavras-chave, eu te digo, a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Escrituras é quando Abraão, em obediência ao comando de Deus, leva o seu filho ao monte e ele pergunta: Pai, cadê o sacrifício? Ele fala: Deus proverá, pois nós subiremos, adoraremos e retornaremos. Então, adoração é muito mais do que o louvor. Louvor é adorar a Deus pelo que Ele faz. Adoração é obedecer ao Senhor pelo que Ele é. A adoração genuína e em verdade, ela não acontece apenas nesse momento do culto. Ela se explode, se manifesta nesse momento do culto, mas equivalente àquilo que você em verdade viveu de segunda a segunda. É por isso que muitas pessoas vivem de maneira desconectada, alienada a Deus, todo dia. E aí chega no culto de domingo e não consegue adorar, não consegue sentir a presença de Deus, ou acha que foi ruim, porque não é verdade, é só uma falsidade. Você é forte, vou cantar aqui, vou cantar, mas não é verdade. Adoração é obedecer ao Senhor. Por quê? Porque eu vou me dar bem? Esse é o ensino que a gente teve. Brasileiro só faz assim. O que eu ganho com isso? Então, se abre uma igreja, está chorando, louve, porque daí você vai rir. Você está preso, então louve, que as cadeias vão se romper. Está doente, louve, que você vai se curar. Ninguém louva, é só louvor, porque louva o que ele faz, mas não adora pelo que ele é. Faz o certo se der certo. Mas ninguém quer fazer o certo para dar errado. E quando Deus fala para você, faz isso, e você tem a consciência que se fizer vai dar errado, você faria? É por isso que quando a gente faz uma coisa e sabe que ela vai dar errado, se o objetivo é dar certo, às vezes a gente faz o errado, porque o errado dá certo. Adoração genuína é fazer o que Deus falou, independente do que eu sinto, do que eu penso, do que vai dar. Ele falou: se tomar um tapa na cara, oferece o outro. Mas se eu fizer isso, eu vou me dar mal. Então se dê mal. Por quê? Porque Deus falou. Ama o inimigo. Aí tem que ficar pega o sermão do monte. Olha, gente, se você fizer o que está falando aqui, eu tenho que ficar pensando o que de bom vai acontecer na tua vida. Isso não é adoração. Isso é barganha. E se o teu objetivo é barganha, então você não precisa da verdade. Sabe o que você precisa? De um portal. 7 portais, para ficar mais bonito. 7. E você passa pelos 7 portais e bota R$50 no meu bolso e vai se dar bem. E por incrível que pareça, é o que mais cresce. Porque as pessoas não querem o certo, elas querem que dê certo. E sem saber estão sendo enganadas por lobos, que com coceira nos ouvidos procuram ouvir aquilo que querem, não aquilo que precisam. Mas se você adora o Pai, você é um filho, e o Pai nem sempre dá o que você quer, mas Ele sempre dá o que você necessita. Deus não veio suprir as nossas vontades, mas em Cristo temos suprido todas as nossas necessidades. Porque às vezes aquilo que você tem vontade não é necessário, pelo contrário, é prejudicial. Às vezes aquilo que você tanto deseja não vai te trazer vida, vai te trazer morte, mas você, com a tua mente limitada, não entende. E Deus, como um bom pai, fala: meu filho, não tem problema tomar sorvete, mas primeiro tem que comer arroz e feijão. E vem para a igreja no domingo, o pastor fala: o que importa é o arroz e feijão, irmão. Depois a carne e talvez o sorvetinho. Mas lá do outro lado os caras falam: venham em 7 quintas-feiras passarem por 7 portais e você vai ter o sorvete e morre de diabetes. O que importa não é o que você quer, é o que você precisa.
E se você acha que isso é duro, é porque você não entendeu quem é o teu Pai. Por isso que eu falo. É porque talvez você não entendeu quem você é. A verdadeira adoração só começa quando você se conscientiza quem você é. Quem eu sou? Eu sou um cara falho, limitado, que não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que me espera daqui a um ano. Mas eu sei que meu Deus tem todas as coisas sob o controle. E Ele não está brincando nessa história de me amar. E que Ele me amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho. E Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, quer saber? Eu não estou nem aí porque eu quero. Eu estou aí porque eu preciso. Então, por mais que não esteja acontecendo o que eu quis essa semana, por mais que eu não tenha certeza que vai acontecer o que eu quero nesse ano, nessa noite eu adoro a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está acima de todos, Ele nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Ele me ama, Ele é gracioso, cheio de misericórdia, e por causa disso eu o adoro. Eu adoro, eu exalto a Ele, entrego toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque eu sei que eu não sei de nada, mas Ele sabe de tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Eu não entendo nada, mas nada foge do seu alcance, das suas mãos. Eu adoro em espírito, eu adoro em verdade, porque são esses que o Pai procura. Agora, o mais interessante é que talvez você, como eu, ao analisar esses modos operantes de adoração falsa e esse alto princípio de adoração verdadeira e espírito em verdade, possa olhar para si e falar assim: meu Deus, então eu não tenho condições de adorar. Eu lembro uma vez que preguei essa mensagem, há uns 15 anos atrás, na UEL, e o rapaz ficou muito bravo. O cunhado do Vandinho ficou muito bravo, lá de Vitória. Ele falou: se isso é adoração em verdade, é adoração em espírito em verdade, então eu nunca posso adorar. Então a gente nunca adorou. Eu falei para ele assim: você reparou que Jesus falou que o Pai está procurando por verdadeiros adoradores? Para uma mulher samaritana, adúltera, fracassada e pecadora? Você reparou que nessa história Jesus está em procura dela? E Jesus, na procura dela, fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores. É como se Ele estivesse dizendo: Deus está procurando verdadeiros adoradores, por isso Ele me fez procurar você. Porque você tem até hoje adorado falsamente, mas através do que você vai ter de revelação comigo, e através do que eu farei na tua vida, a partir de hoje, você se tornará uma verdadeira adoradora. Ele podia ter feito isso com Nicodemos no capítulo 3. Nicodemos fazia tudo certinho, no lugar certinho, com toda a escritura, mas ele não procurou em Nicodemos um verdadeiro adorador, porque se fosse naquele momento Nicodemos procurado como um verdadeiro adorador, ele podia achar que ele era por mérito próprio. Olha, sou um fariseu dos fariseus, conheço a escritura, e nos meus méritos e esforços eu adoro ao Pai perfeitamente. Não, ele procura a mulher mais inútil daquela região. Ninguém é possível que tenha o azar de ter sido divórcio e ser amante, excluída socialmente, religiosamente, fracassada, azarada, falha, e vira para ela: oi, eu vim aqui porque o Pai está procurando por você, para que através desse encontro que você está tendo comigo, você se torne uma verdadeira adoradora. Ela ficou tão empolgada com essa possibilidade que disse assim: eu sei que um dia o Messias vai vir, ele vai me explicar tudo. E Jesus, como se revelando a ela claramente, falou: acho que você não entendeu, minha filha, eu sou Jesus, eu já vim te explicar tudo. Talvez você não entendeu, irmão. Você acha que é o Mateus falando aqui o que ele botou na cabeça dele para falar. Mas o que eu estou fazendo é puramente lendo o verbo escrito, movido pelo Espírito do verbo, para dizer para você que pela palavra de Deus, Jesus Cristo está aqui nessa noite.
para dizer para você que talvez até hoje você não entendeu tudo. Talvez até hoje você falhou, tomou decisões ruins, fracassou aqui ou ali. E talvez até movido por toda essa falha, adorou a Deus por interesse, falsamente aqui e ali, e nunca teve um encontro com Ele. Mas Ele está aqui nessa noite para falar: eu vou fazer de você um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Eu não vim aqui porque você é bom. Eu não vim aqui porque você teve todos os casamentos certinho. E eu não vim aqui para dizer que você está certo também e ser errado. Eu vim aqui para dizer que agora, depois de ter encontrado comigo, eu vou te fazer aquilo para o qual você foi predestinado para ser, transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Deus não te busca porque você é bom, porque você é transformado, mas você é transformado porque Deus te buscou. E Deus veio ao nosso encontro nessa noite. Deus colocou na sua agenda esse encontro para dizer que Ele enviou o seu Filho para me salvar, me perdoar, na cruz morrer pelos meus pecados, mas ressurgiu. Então, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, porque naquele momento não serei julgado pelos meus méritos, mas serei julgado pelos méritos de Cristo, antes e depois do seu encontro comigo. E quando você encontra com Jesus, você é transformado. Essa mulher não saiu dali da mesma forma como chegou. Ela saiu dali resgatada, confessando os seus pecados e testemunhando o Evangelho. No lugar onde ela havia sido envergonhada por Satanás, ela foi honrada pela ação do Espírito Santo de Deus nela. Deus marcou essa agenda nessa noite, irmãos. Eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei se estarei aqui no domingo que vem, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus queria que eu trouxesse essa palavra para você que está aqui. Essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para você. Deus tem um encontro contigo nessa noite. Coloque-se de pé. Confrontado pela verdade de quem você é, eu quero te conduzir a um momento de confissão de pecado e de quebrantamento, arrependimento. Começa a dizer para Deus, não detalhadamente, porque tem alguém do teu lado, tudo bem. Mas Senhor, Tu sabes que eu sou miserável, Pai. As pessoas veem o externo, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sonda a mente e sabe todas as decisões ruins, todas as falhas que eu tive, os fracassos, as tentativas que não deram certo, os planos que se frustraram. O Senhor também entende as situações das quais fui vítima, e naquele momento de dor e de sofrimento eu não encontrei em mim nenhuma saída, então fiz aquilo que a minha carne me impulsionou a fazer, e eu falei até mesmo quando tentei acertar. Talvez vim ao Senhor por interesse próprio e nunca fui transformado, Pai. No máximo, virei um impostor, um ator, um hipócrita, interpretando um personagem que se dizia um adorador, mas que te buscava como um amuleto para conseguir o que queria. Mas, Senhor, confrontados pela verdade, uma verdade talvez dura, mas com certeza uma verdade cheia de amor. Eu vi nas Escrituras que o Senhor me amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado por cada uma das falhas que eu nem sequer havia cometido ainda, porque nem nascido estava. E o Senhor deu prova do seu amor por nós, morrendo por mim, não quando eu te aceitei, ou quando eu virei crente, ou quando dizimei, ou quando orei, ou quando minha Bíblia morrendo de mim, morrendo por mim quando eu ainda era o teu inimigo.
Que amor é esse? Que paixão é essa? Que misericórdia é essa? Um Deus, acima de tudo e acima de todos, abrindo mão da sua glória, vindo humildemente a esse lugar e sendo obediente, não para se dar bem, mas para ser conduzido à morte, morte de cruz, para receber naquela cruz o cálice da ira que era para vir sobre mim e sobre os meus irmãos aqui. E mesmo não tendo vontade, clamando, se for possível, afaste de mim esse cálice, Ele fez o que era necessário por amor. Como um pai e uma mãe que se sacrifica todo dia pelos filhos, porque ama, o Senhor se sacrificou por nós. E esse amor nos constrange o fato de que um morreu por todos. E esse constrangimento me leva agora a viver para Ele que por mim morreu e ressuscitou. Esse confronto não me leva ao comodismo das minhas doutrinas ou dos meus pecados. Esse confronto me leva à transformação, à imagem e semelhança de Jesus em plenitude, em tudo aquilo que Ele é. E enquanto eu louvo, enquanto eu adoro, enquanto eu agradeço a Deus por tudo, em todas as coisas, eu vou sendo cheio do seu Espírito. E quanto mais o seu Espírito me enche, mais capacitado sou para obedecer. Quanto mais o seu Espírito me enche, mais eu frutifico os seus próprios frutos. Não por mim, pois já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive através de mim. E a vida que eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Agora não sou mais eu, então a glória é tua, a honra é tua, o louvor, a minha vida, a minha obediência, os meus olhos, ouvidos, mãos e pés, recursos, dinheiro, talento, tudo é teu, tudo é para Ele. Eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro em face da própria morte, eu te adoro. Eu te adoro. Não para ter sucesso, eu te adoro, porque o Senhor é o sucesso em mim. E a minha vitória não é um carro novo, uma casa nova, um casamento. A minha vitória já foi alcançada na cruz. É estar em conexão total, plena e completa com aquele que é santo, justo, bom e verdadeiro. Então nos leva, nos conduza como o Senhor conduziu essa falha mulher na verdadeira adoração. Conduz esse pastor tão falho, essa igreja tão falha, essa liderança falha, esse meu amigo que nos visita nessa noite cheio de falhas, a ser aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, a fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, faz através de nós, faz para o teu louvor, exalta, restaura, transforma, nos limpa-me e serei limpo, sara-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, porque que privilégio é saber que a minha vida está nas mãos desse Deus tão poderoso e tão cheio de amor. Que medo você tem de se entregar nas mãos de Deus, irmãos? No hebraico, a palavra entrega é aquele movimento que o Camilo faz ao se inclinar diante do seu dono e deixar rolar todos os seus fardos aos pés daquele ao qual ele pertence. Isso é adoração. Olhar os nossos pesados fardos e se inclinar para Ele, deixar rolar as nossas falhas e receber dele as suas mãos estendidas, o seu amor e o seu cuidado. Porque
porque eu sei, não baseado na superstição, eu sei porque está escrito na palavra e o Espírito Santo testifica no meu coração que a minha vida não está jogada ao acaso, nem na dependência de homens, políticos, governos, poderes, mas nas mãos do meu Senhor, que venceu a morte e está vivo, não nesse prédio, mas dentro de mim e de você. A esse Deus nós louvamos e rendemos toda a honra e toda a glória. Que gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Ele tem cuidado de vós. Ele te ama. Ele cuida. Ele veio ao seu encontro. E aquele que começou a boa obra é fiel, capaz e poderoso para completar até o fim. Louvamos o seu santo nome. Amém?